Bem-vindos ao The Debate. Oi lá, hoje a gente vai mergulhar numa tensão bem fundamental que aparece no material que a gente analisou, né? É esse embate entre, de um lado, avaliar as ações humanas por uma lente, digamos, de moralidade objetiva, focada nas consequências para o bem-estar, e do outro uma abordagem que prioriza mais a empatia, a compreensão das necessidades humanas universais que estão por trás dessas mesmas ações. Exato. E a questão central que vai guiar a nossa conversa é como que a gente deve responder a práticas, né, sejam culturais, sejam individuais, que claramente causam sofrimento. Será que a gente deve priorizar o julgamento moral baseado nos resultados, condenando o que é prejudicial, ou seria mais eficaz buscar a transformação através da compreensão empática das necessidades que motivam essas ações, mesmo em situações extremas, tipo violência ou atos que são justificados por ideologias, enfim, ideologias danosas? Nossa análise se baseia em duas perspectivas bem distintas que estão presentes no material-fonte. Uma delas, que você vai defender, enfatiza a necessidade de julgamentos morais claros, né, baseados no impacto sobre o bem-estar, rejeitando aquele relativismo cultural que às vezes acaba tolerando o sofrimento. Isso. E a outra perspectiva que você vai apresentar está mais alinhada com a comunicação não violenta e argumenta que o foco deve estar nas necessidades humanas universais e na empatia. Ela sugere que evitar julgamentos de certo ou errado é, na verdade, mais produtivo para gerar conexão e uma transformação que dure, mesmo diante de comportamentos que a gente considera violentos. Eu, então, defenderei a primeira posição. E eu apresentarei a segunda. Bom, a minha posição se baseia na ideia de que o bem-estar consciente, esse deve ser o nosso norte moral. De fato, eu defendo que o bem-estar humano é o critério fundamental para qualquer avaliação ética séria. Sabe, aquela noção de que todas as práticas culturais são moralmente equivalentes é insustentável quando confrontada com o sofrimento real que algumas perpetuam. Vamos pensar em exemplos difíceis, dolorosos, como certas práticas religiosas extremas ou a mutilação genital feminina. Aceitar isso passivamente em nome da diversidade cultural me parece um erro grave. Se uma sociedade mutila os genitais de meninas por tradição, isso não é apenas uma estratégia trágica, é errado. Não precisa entender empaticamente os perpetradores para dizer isso. O que a gente precisa, na verdade, é de um olhar mais científico sobre a moralidade. Precisamos de uma ciência da moral que diga: isso aumenta o sofrimento humano, isso é moralmente inferior. Eu confesso que fico perplexo com a hesitação em condenar certas atrocidades. Eu lembro de relatos onde práticas horríveis foram relativizadas, como, é apenas cultural. Isso me leva a perguntar, como alguém perfeitamente ético pode relativizar tortura infantil em nome da diversidade cultural? A empatia, claro, ela tem seu lugar, óbvio, mas não pode obscurecer a necessidade de clareza moral e, crucialmente, de ação para impedir o dano que está acontecendo agora. Essa abordagem empática, em certos casos, pode ser perigosamente lenta, mas a sua abordagem pode demorar gerações. A criança está sofrendo agora. Há momentos em que precisamos dizer com clareza e força: isso deve parar. A objetividade moral, para mim, exige essa coragem. A objetividade exige que tenhamos coragem de dizer: isso é inferior a alternativas mais compassivas. A empatia é essencial, mas ela não substitui a clareza moral. Olha, eu abordo essa questão por um ângulo um pouco diferente. Eu também acredito que todas as pessoas compartilham certas necessidades fundamentais. Coisas como segurança, conexão, respeito, autonomia, um sentido para a vida são necessidades universais, sabe? Fazem parte da condição humana. No entanto, onde você parece querer aplicar julgamentos normativos a culturas inteiras, eu prefiro olhar para estratégias trágicas de satisfazer necessidades. O que eu quero dizer com estratégias trágicas? São comportamentos, às vezes violentos, às vezes prejudiciais, que surgem na tentativa, muitas vezes desesperada e inábil, de atender uma necessidade legítima. O comportamento violento, por exemplo, geralmente surge quando alguém não sabe como atender uma necessidade de forma mais saudável. Nesse ponto, talvez as nossas visões até se aproximem um pouco. Essa busca por minimizar o sofrimento
ela ressoa com a linguagem das necessidades não atendidas. A comunicação não violenta, a CNV, que é uma abordagem focada em identificar essas necessidades universais por trás das ações e palavras, ela busca ser uma ponte, entende? Não se trata de negar diferenças, mas de reconhecer que, no fundo, todos buscamos vida, conexão, respeito e segurança. Para mim, a questão-chave é a transformação. Uma transformação genuína e que se sustente. E a minha convicção é que agir a partir da condenação não transforma. O que transforma é compreender que aquela pessoa, aquela sociedade, está tentando atender a uma necessidade talvez de pertencimento, honra, proteção contra o desvio. E é fundamental sublinhar isso. Empatia não é concordância, tá? Não é passividade ou aceitação do ato violento. Empatia verdadeira não é passividade. É se conectar à dor que está presente em todos os lados, inclusive na das vítimas. O problema central do julgamento moral direto, tipo certo ou errado, é que ele frequentemente levanta muros. A linguagem do julgamento produz defensividade. A linguagem da necessidade gera conexão. Eu não quero vencer o outro. Quero me reconectar com sua humanidade. Eu entendo a intenção de buscar conexão, mas volto ao exemplo, aquele da mutilação genital feminina. Você sugere compreender a necessidade de pertencimento ou honra por trás disso. Mas, francamente, como alguém perfeitamente ético pode relativizar tortura infantil em nome da diversidade cultural? Chamar uma prática dessas de estratégia trágica, para mim soa quase como um eufemismo, sabe? Que minimiza a brutalidade da ação e o sofrimento concreto evitável da vítima. E esperar por uma transformação que venha de dentro, através da empatia, como você mesmo anotou que eu diria, isso pode levar tempo demais. Mas a sua abordagem pode demorar gerações. A criança está sofrendo agora. E isso nos leva de volta àquele risco do relativismo moral que eu considero perigoso. Mas há práticas que são tão incompatíveis com o florescimento humano que não podem ser apenas compreendidas. Precisam ser interrompidas, condenadas e superadas. A gente não pode hesitar em afirmar com firmeza moral. Isso deve parar. A clareza nesse ponto é crucial. A sua indignação ela é palpável e absolutamente compreensível. A dor da vítima e claro que deve ser central em qualquer abordagem. No entanto, eu insisto na dinâmica da transformação. Se você apenas julga, não transforma. Se você empatiza, pode transformar de dentro. O julgamento moral, por mais que pareça justificado e necessário do nosso ponto de vista externo, muitas vezes gera exatamente o oposto do que a gente deseja. Resistência, negação, a pessoa se entrincheira na posição original. Ao buscar entender a necessidade por trás do ato, e eu reitero, sem jamais aceitar ou endossar o ato em si, a gente abre uma possibilidade de diálogo genuíno. É essa conexão que pode levar a uma mudança real e internalizada, sabe? Veja bem, a violência em si, ela não é raiz. A violência não é o problema central, é a alienação das necessidades reais. Quando a gente tenta compreender a busca por pertencimento ou honra, ou segurança que pode estar motivando aquela prática cultural, mesmo que de forma distorcida e trágica, nós não estamos justificando a mutilação. Estamos identificando a raiz profunda que precisa ser abordada para que a prática acesse de forma sustentável. Uma mudança imposta de fora, baseada só na condenação, corre o risco de ser superficial e pode até gerar novas formas de ressentimento ou violência velada. A transformação real vem da consciência das necessidades que estão em jogo ali. Você mesma disse que, às vezes, é preciso dizer isso deve parar. Como é que a sua abordagem lida com a necessidade de intervenção imediata para proteger alguém de um dano iminente sem cair naquela armadilha da lentidão ou de uma aparente complacência? Excelente pergunta, porque a ação é necessária sim. Queremos parar a dor, nisso nós dois concordamos totalmente. A divergência está no como e na intenção por trás da ação. Aliás, quando diz há momentos em que precisamos dizer com clareza e força, isso deve parar. Lembre-se, na CNV falamos em força protetiva, não punitiva. O que isso significa na prática? Isso significa intervir com firmeza para proteger uma vida, sim,
mas sem odiar, sem humilhar, sem transformar o agressor em inimigo. A motivação não é punir, é cuidar. A intenção é a chave aqui. Trata-se de usar a força mínima necessária para prevenir o dano imediato, com o objetivo de proteger a vida e a integridade, não de infligir sofrimento como retribuição, entende? Prefiro me mover a partir da consciência das necessidades em jogo, não de rótulos de certo ou errado. Por quê? Porque eu acredito que o rótulo produz culpa, vergonha e mais violência. A necessidade conecta. Quando uma necessidade vital, como a segurança física de uma criança está sendo violada, a ação protetiva é indispensável. Mas ela deve ser exercida com a consciência de preservar a dignidade de todos os envolvidos na medida do possível e com o foco em proteger, não em punir ou demonizar. Reconheço esse ponto. A distinção entre força protetiva e punitiva é, em princípio, útil. Mas ainda vejo um risco na sua abordagem. A recusa em julgar moralmente pode, por vezes, obscurecer o reconhecimento de que há vítimas e há agressores. E mais, para aplicar essa força protetiva, por mais bem-intencionada que seja, você precisa primeiro fazer um juízo de valor. Mesmo uma força protetiva, para ser aplicada, exige um juízo. Isso aqui está errado o suficiente para ser interrompido, mesmo que a força. Isso já é um julgamento moral, mesmo que você prefira descrevê-lo em termos de necessidades. É uma forma de ver. E aqui surge um problema prático e muito perigoso. A apropriação dessa linguagem na prática, quase todo uso de força justificado como protetivo. A gente vê isso o tempo todo. Generais justificam bombardeios dizendo que estão protegendo os civis de uma ameaça maior. Vimos exemplos recentes no Brasil como a justificativa para o chamado PL do estuprador, né? Onde parlamentares alegaram querer proteger meninas estupradas ao criminalizar o aborto resultante da violência. Quer dizer, se todos podem reivindicar essa linguagem, como diferenciar quem de fato está agindo para preservar a vida de quem está apenas impondo ideologia? Talvez em interações individuais sua abordagem funcione, mas em larga escala, lidando com estados, religiões e massas inteiras, será que escuta empática e distinções conceituais conseguem conter estruturas que precisam da violência para se sustentar? O meu receio é que, diante da máquina da religião ou da política, não temo que ela seja apenas irrelevante, mas que até sirva como escudo para os violentos, que simplesmente pegam essa retórica da proteção para si. Você aponta para um perigo real e uma distorção que acontece muito, infelizmente. Essa é exatamente a armadilha, quando confundimos necessidade com estratégia. Ou, nesse caso que você trouxe, quando a linguagem da proteção é usada para mascarar a coerção ou a imposição de uma ideologia. A força protetiva, genuína como eu a entendo, tem um objetivo claro e imediato: preservar a vida e minimizar o dano aqui e agora. O exemplo do projeto de lei sobre aborto que você citou ilustra perfeitamente essa distorção. Dizem estar protegendo as meninas, mas o que de fato estão fazendo é impor ideologia, violando necessidades fundamentais. Isso é a distorção que me preocupa. Quando usamos a linguagem da proteção para mascarar a coerção. Eu concordo que a linha pode ser tênue e facilmente manipulada. O critério para diferenciar, talvez, esteja no resultado que a gente observa. A ação proposta realmente visa minimizar a violência e proteger necessidades fundamentais de todos os envolvidos? Ou ela perpetua o sofrimento e a opressão sobre um novo disfarce retórico? Por isso insisto que precisamos de um critério. A força protetiva deve sempre ser orientada para minimizar a violência, não perpetuá-la. Quando a linguagem da proteção é usada para justificar massacres, opressão ou a violação de direitos básicos, já não é força protetiva, é punição travestida. O risco do mau uso existe, sem dúvida nenhuma, mas abandonar a distinção conceitual por causa disso seria como, jogar fora o bisturi porque ele pode ser usado como arma. É uma ferramenta importante para a gente pensar em intervenções que sejam firmes, mas menos carregadas de ódio e de retribuição. Vamos levar isso para um caso ainda mais extremo. O homem-bomba. Ele pode acreditar sinceramente que está agindo por um bem maior, buscando justiça divina, reconhecimento ou propósito.
Você argumenta que toda ação busca satisfazer uma necessidade. Mas como é que a gente lida com ideologias que fornecem um caminho tão direto e explícito da frustração de uma necessidade para a violência mais extrema? O problema está quando um sistema de crença como o Islã radical, por exemplo, fornece um roteiro para transformar frustração ou ressentimento em martírio e assassinato. Não me parece suficiente olhar só para a necessidade subjacente de propósito ou pertencimento que pode existir ali. É fundamental confrontar diretamente a ideologia às crenças específicas que canalizam essas necessidades de forma tão destrutiva. Precisamos desmantelar frontalmente as crenças religiosas que glorificam o martírio. Ao meu ver, a análise não pode parar nas necessidades universais. Ela precisa dissecar e criticar as ideias perigosas. O exemplo é de fato devastador. E eu concordo plenamente que a gente não pode, de forma alguma, ignorar o papel destrutivo que certas ideologias e sistemas de crenças desempenham. A minha abordagem não nega isso. A distinção-chave que eu faço é: nenhuma necessidade é ilusória, mas as estratégias podem ser. O indivíduo em questão pode estar buscando significado, justiça, pertencimento, necessidades humanas profundamente legítimas. A ideologia radical oferece a ele uma estratégia, uma resposta terrivelmente trágica e violenta para tentar atender essas necessidades. O ponto crucial para mim é: se nos limitamos a atacar apenas as ideias, ignorando a dor que as tornou plausíveis, perdemos a oportunidade de prevenir a próxima tragédia. Ninguém acorda um dia e decide se tornar um mártir, assassino, do nada, sem um contexto, uma história, uma vulnerabilidade, né? Tentar escutar e escutar não significa concordar. Jamais a história por trás, a dor, o trauma, a busca por sentido que pode ter levado a essa adesão é crucial para a prevenção. Escutar não é o mesmo que concordar, é tentar compreender o que tornou aquele ato possível dentro da psique de alguém. Além disso, a forma como a gente critica essas ideologias importa imensamente. Como desmantelar crenças violentas sem criar mártires do discurso? Se a crítica é feita com desprezo, com desumanização, ela corre o risco de reforçar o próprio ressentimento e a sensação de alienação que tornaram a ideologia radical atraente em primeiro lugar. Portanto, sim, confrontar as ideias perigosas é necessário, mas idealmente buscando entender a humanidade por trás para que a crítica seja transformadora e não apenas mais um elemento nesse ciclo vicioso de violência e antagonismo. Entendo a preocupação com a forma da crítica, mas como isso se traduz na prática? Um exemplo que eu vi uma vez. Como você usaria a CNV para abordar, digamos, um vendedor de armas? Alguém cujo trabalho comprovadamente facilita uma quantidade imensa de sofrimento e morte. É realisticamente possível aplicar empatia aí, sem parecer ingênuo ou complacente? O objetivo seria convencê-lo a mudar. A palavra-chave na sua pergunta é convencer. E aqui está uma diferença fundamental de abordagem. Na CNV, não partimos da premissa de que eu sei o que é melhor para o outro. O primeiro movimento não seria tentar persuadi-lo ou convencê-lo a largar o emprego. Seria genuinamente buscar. Buscaria compreender quais necessidades ele está tentando atender com essa profissão. O que poderia ser, talvez, segurança financeira, reconhecimento, senso de utilidade ou até mesmo pertencimento a uma comunidade específica ligada a essa atividade. Se eu chego para essa pessoa já com um julgamento moral explícito, seu trabalho causa morte, você é imoral, você está errada, no caso errado, qual a probabilidade de um diálogo construtivo? Mínima, né? A reação quase inevitável é defesa. Agora, se eu tento me conectar primeiro com a necessidade dele, talvez dizendo algo como: imagino que seja importante para você garantir a segurança e o sustento da sua família, e talvez esse trabalho te ofereça isso. E só depois de estabelecer alguma conexão humana, eu compartilho a minha perspectiva e a minha dor. Posso compartilhar como eu me sinto. Fico muito angustiada quando penso nas vidas que são impactadas pelo uso de armas. Aí sim, eu crio a possibilidade de um diálogo humano, não uma batalha de moralidades. O resultado? Bom, não há garantia nenhuma. A CNV não é um método de persuasão, mas de criar um encontro que pode transformar.
Talvez essa conversa o leve a refletir sobre o impacto do seu trabalho de uma forma que a condenação direta nunca conseguiria. Talvez não, mas a aposta é que a conexão genuína, baseada na tentativa de compreender necessidades, aumenta a chance de uma reflexão profunda. Algo que o confronto moral direto raramente alcança. Eu compreendo a lógica do encontro humano e da conexão prévia ao confronto de ideias. No entanto, eu mantenho minha posição central. Há situações e ações cujas consequências objetivas para o bem-estar humano são tão negativas que a clareza moral e o julgamento explícito se tornam indispensáveis. A gente precisa ter a coragem intelectual e moral de nomear o que é objetivamente prejudicial, de avaliar práticas e ideologias com base no impacto real delas no sofrimento e de confrontar ideias perigosas com a força da razão e da evidência. A empatia é sem dúvida uma ferramenta valiosa nas interações humanas, mas ela não pode servir como um véu que nos impeça de ver, nomear e agir contra o mal e o sofrimento evitável quando eles se apresentam claramente. Há momentos, como foi dito antes, em que temos que reconhecer que há momentos em que a razão precisa ser afiada como uma lâmina, para cortar a mentira onde quer que ela esteja, mesmo quando essa mentira veste o manto do sagrado. E eu reafirmo a minha perspectiva. Essa clareza moral, quando ela vem desacompanhada de uma profunda conexão empática com as necessidades humanas universais, que movem as pessoas, mesmo que por caminhos trágicos, ela corre um sério risco de se tornar apenas mais uma forma de violência intelectual ou de dominação cultural. Ela pode acabar perpetuando os mesmos ciclos de conflito e ressentimento que a gente pretende romper. O foco da comunicação não violenta na compreensão das necessidades por trás das ações, mesmo daquelas mais difíceis de entender, oferece um caminho alternativo, um caminho que busca transformar a violência na sua raiz, em vez de só combatê-la superficialmente com julgamentos que muitas vezes geram mais defensividade, alienação e resistência à mudança. E a minha esperança é que possamos afiar também a empatia para que o corte da razão não precise ser seguido por sangue. A gente precisa de estratégias eficazes e humanizadoras para lidar com os conflitos destrutivos que nos afligem. A comunicação não violenta é uma estratégia para isso. Transformar conflito em escuta e escuta em possibilidade de mudança. Bom, nossa conversa hoje acho que ilumina bem essa tensão inerente ao responder ao sofrimento humano. De um lado, a perspectiva que eu defendi aponta para a urgência de avaliar ações com base nas suas consequências para o bem-estar e para a necessidade de julgamentos morais claros como um guia para a ação e para a interrupção do dano. E do outro lado, a perspectiva que eu apresentei aposta na empatia e na compreensão das necessidades universais como motor para uma transformação mais profunda e sustentável, ainda que potencialmente mais lenta, buscando evitar a armadilha de gerar mais violência através da própria condenação. As divergências persistem, né? Especialmente sobre o papel e o momento adequados para o julgamento moral explícito versus o foco nas necessidades subjacentes. E também sobre a escalabilidade dessas abordagens, como aplicá-las eficazmente, não só no nível interpessoal, mas também diante de sistemas complexos como estados, culturas ou ideologias bem arraigadas. Sim, o valor desta troca, a gente espera, reside justamente em expor essas diferentes lentes e considerar a complexidade da questão. O material que a gente usou como base oferece ainda mais camadas para essa reflexão, com certeza. Convidamos quem nos ouve a continuar essa exploração, ponderando os argumentos e, claro, chegando às suas próprias conclusões.